Olá, amigos, como vão todos? Aqui é o professor Alex Sertão. É uma satisfação muito grande estar aqui gravando esse vídeo para todos vocês, alunos, estudantes, operadores do regime próprio de previdência social, né? Os curiosos, aqueles que querem aprender mais sobre o regime próprio. É com muita felicidade que hoje eu venho aqui gravar esse pequeno vídeo para tratar de um tema que eu gosto muito na reforma da Previdência, que é o artigo 23 da emenda 103, que trata exatamente ali da pensão por morte. E lembrando que esse artigo 23 traz uma nova sistemática de cálculo da pensão, não só para o regime próprio de Previdência Social, como também para o regime geral de Previdência Social. Então, o que eu fiz essa semana? Eu confeccionei, né, ali com muito cuidado, não é nada fácil, um mapa mental do artigo 23, um mapa mental da nova sistemática de cálculo ali da pensão por morte. É uma espécie de fluxograma da pensão por morte com a nova regra trazida pela emenda 103, né? Artigo 23, todo mundo conhece o artigo 23, e é claro que tudo está em construção. Eu costumo dizer que nós ainda estamos construindo nossas convicções quando o tema é reforma da Previdência, né? Nós tivemos agora uma portaria muito importante que foi editada aí pelo Ministério do Trabalho e Previdência, que é a portaria 1467, e que trata ela trouxe, né, ela unifica num regramento só aquelas normas de interpretação do regime próprio de Previdência Social. Então, tudo hoje tem que ser estudado levando em conta o texto da reforma, né, algumas normas infraconstitucionais e também essa portaria, que é uma norma infralegal, que é de extrema importância para quem quer aprender o regime próprio. Então, eu fiz um fluxograma sobre o artigo 23, que eu vou apresentar agora, né, esse material aqui para vocês, e tenho e resolvi, né? Eu não sou muito de gravar vídeos, né? Eu tenho poucos vídeos assim gravados sobre. Eu tenho mais aulas, né? Eu ministro muitas aulas em curso de pós-graduação e tal. Então eu tenho muitas aulas gravadas aí nas instituições, alguns no YouTube. Mas eu não sou muito, né, de gravar sobre um determinado tema. Mas dessa vez me deu vontade de, já que eu confeccionei esse fluxograma do artigo 23 da emenda 103, me deu vontade de apresentar e dar uma explicação. Eu sei que muita gente já leu, eu até publiquei uma errata do primeiro fluxograma que eu apresentei um fluxograma do artigo 23, e logo depois eu comecei a estudar o fluxograma e descobri que ainda cabia mais um filtro, porque quando você estuda o artigo 23, você tem vários parágrafos, né, em que cada parágrafo vai tratando ali de algumas situações, né? Não só o artigo 23, nós temos que ler também a portaria, né? A portaria 1467. Então, é uma grande interpretação sistemática que nós temos que ter para poder chegar a algumas conclusões. E quando você faz um mapa mental, você coloca filtros. Você vai fazer, os filtros são perguntas, indagações, onde se responde sim ou não. Na medida que você vai respondendo aquelas perguntas que são confeccionadas nos filtros, você vai dando um encadeamento ali, né, levando o aluno, o intérprete, a quem está lendo aquele mapa mental, você vai levando o interessado para outros filtros. E assim você vai construindo na cabeça de quem está lendo aquilo, exatamente construindo a sistemática, a forma de calcular a pensão, né? A gente vai eliminando sim ou não. Se a resposta é sim, você vai por um caminho, se a resposta é não, é outro caminho, e é bem interessante e às vezes bem complexo. Aliás, mais complexo do que ler e entender é o de confeccionar. Confeccionar um mapa mental é bem difícil. Eu confesso que eu tive uma dificuldade. Tanto é que eu tive que publicar uma errata, porque eu tive que acrescentar mais um filtro que eu não tinha visualizado antes. Né? E eu visualizei
Depois, porque a gente lê e relê e fica... você quebra a cabeça, não é à toa que é um mapa mental. Você realmente quebra a sua mente para poder colocar o melhor texto possível. E talvez eu nem tenha colocado, né? Eu estou aberto a sugestões, eu espero que alguém, quem lê o mapa mental, quem visualizar, possa até me dar uma dica, porque de repente eu posso ter escapado alguma coisa. Isso é muito complexo, não é? Tudo está em construção, né? Tudo está em construção. Então vamos lá, nós estamos aqui o nosso material, eis aqui o mapa mental. Eu me refiro a esse aqui, olha, está aqui ele todo pronto, né? Olha, ele está completinho, todo o mapa mental do artigo 23, tá? Da emenda 103, e a gente pode começar exatamente, né? Vamos até tirar o óculos aqui. O professor Alex está com a vista tão ruim, vou tirar o óculos aqui para poder enxergar melhor aqui o material. Então vejam, senhores, que eu preparei aqui, ó. Eu tô aqui destacando, né? Nós temos aqui o mapa mental da pensão por morte, que está no artigo 23, né? Artigo 23 da emenda 103. Então, a primeira pergunta, o primeiro filtro que se faz é exatamente esse aqui, ó. A primeira indagação é esta: se o servidor já era aposentado na data do óbito. Ora, nós sabemos que, a depender do servidor ser ou não aposentado na data do óbito, nós teremos ali alguns encaminhamentos diferentes, né? Então, evidentemente que eu só tenho duas respostas para essa pergunta, né? Em regra, duas respostas. Ou ele já estava aposentado na data do óbito, então a resposta é sim. Se eu disser sim a essa pergunta, é porque ele já estava aposentado na data do óbito. Se eu disser não, se a resposta for não, se eu constatar que não, que ele não estava aposentado na data do óbito, significa dizer que ele estava ainda em atividade na data do óbito, ou seja, ele ainda estava em atividade quando faleceu. E aí é outro encaminhamento que nós temos que ter, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer devagar, né? A gente vai por partes. Então, nós vamos primeiro aqui para a resposta do sim, né? Então, quando nós respondemos que ele já estava aposentado na data do óbito, se a resposta for sim, então o encaminhamento é esse. A partir do sim, a partir dessa primeira resposta, nós teremos que ir para um segundo filtro, né? Uma segunda pergunta, uma segunda indagação, que é o filtro seguinte. Porque o parágrafo 2º, né, do artigo 23 estabelece essa possibilidade. Então, o filtro seguinte tem a seguinte pergunta: existe algum dependente inválido ou deficiente? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Existe algum dependente inválido ou deficiente? Então, vamos lá, pessoal, só recapitulando. Primeira pergunta, eu respondi sim. Qual foi a primeira pergunta? O primeiro filtro? Eu perguntei se o servidor, está aqui a primeira pergunta, né? Se ele já estava aposentado na data do óbito. A resposta foi sim. Então, eu fui para o segundo filtro. Existe algum dependente inválido? Então, esse servidor, quando falece, ele deixa algum dependente? Qualquer um, basta que seja um único. Não importa quantos dependentes ele tenha deixado. Basta que apenas um seja inválido ou dependente. É isso que nós estamos perguntando. Muito bem. Vamos lá. De novo, nós temos a possibilidade de duas respostas. Sim ou não. Sim ou não. Correto? Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Se a resposta for sim, ou seja, se houver algum dependente inválido ou deficiente, nós teremos que aplicar as cotas dessa forma aqui, ó. Como é que nós vamos aplicar as cotas? Nós aplicaremos as cotas, todo mundo aqui sabe que é 50% de cota familiar, acrescido de 10% de cota por dependente. Porém, em razão da presença de um dependente inválido ou deficiente, essas cotas serão aplicadas somente sobre o valor do provento, né, da aposentadoria que ultrapassar o teto do regime geral. Então, vamos lá. O que diz a regra, parágrafo 2º do artigo 23? Estabelece que será garantido 100% da aposentadoria até o teto do regime geral, e estas cotas,
né, que nós trabalhamos com cotas, 50% de cota familiar, acrescido de 10% de cotas por dependentes, serão aplicadas somente sobre a parte que eventualmente exceder ao teto, né, ao teto do regime geral, tá certo? Veja bem, vamos ler com calma, ó. Aplicam-se as cotas, elas serão aplicadas 50% familiar mais 10% por dependente, somente sobre a parte que exceder ao teto do regime geral daquela aposentadoria que já vinha sendo percebida pelo servidor falecido. É muito importante essa parte final. Se ele já era aposentado na data do óbito, obviamente que ele já recebia uma aposentadoria, correto? Se ele já recebia uma aposentadoria, nós temos que entender que estas cotas, né, a aposentadoria dele será a base de cálculo sobre a qual incidirá as cotas. Só que nós não vamos incidir as cotas sobre a totalidade dessa aposentadoria que ele já percebia quando faleceu. Não, não será assim. A regra é clara no parágrafo 2º, né, do artigo 23. Nós só aplicaremos as cotas sobre o que ultrapassar o teto do regime geral nesta aposentadoria que ele já percebia. Tudo porque existe, né, a presença de dependentes inválidos ou deficientes. Então, se a resposta é sim, obviamente que nós teremos que aplicar esse entendimento, ok? Mas suponhamos que a resposta seja não. Suponhamos que a resposta seja não, ou seja, imaginemos que não há nenhum dependente inválido ou deficiente. Então, olha só, a primeira pergunta é aquela: o servidor morreu aposentado? Nós respondemos que sim. A segunda pergunta foi a seguinte: há algum dependente inválido ou deficiente? Desta vez, nós respondemos que não. Se a resposta é não, então o que nós faremos? Nós aplicaremos as cotas, né, as cotas sobre a totalidade, veja bem, sobre a totalidade da aposentadoria que já vinha sendo paga para aquele servidor falecido. Vamos ler. Aplicam-se as cotas de 50% mais 10% por dependente sobre o valor total. Não é mais sobre o que ultrapassar o teto apenas. É sobre o valor total daquela aposentadoria que o servidor já percebia na data do óbito, tá? Então, isso é muito claro, fica bem tranquilo. E aqui, percebam que a coisa já se encerra aqui, não é? Então, percebam que aqui não tem mais para onde ir, ó. Nessa primeira situação, em que a primeira resposta à primeira pergunta foi um sim, ela se exaure em todas essas respostas, né? Porque quando o servidor público falece, já aposentado, nós estamos tratando de uma questão bem mais simples. Bem mais simples, porque tudo se resume ao valor da aposentadoria que ele já percebia, tá? O único complicador aqui é saber se existe ou não algum dependente inválido ou deficiente, tá bom? Então, perceba que nesta primeira parte do cálculo, onde a primeira resposta foi o sim, nós já demos todas as respostas, né? Todo o encaminhamento possível, né, dessa primeira resposta já foi dado, né? Então, a gente encerra por aqui, porque exaurimos todas as possibilidades. Agora, vamos para o outro lado. Imagine, os senhores, que para a primeira pergunta a resposta fosse não. Ou seja, a primeira pergunta é aquela que fizemos lá no início. O servidor já era aposentado na data do óbito, ou seja, o servidor que faleceu, ele já era aposentado na data do falecimento? Se a resposta for não, aí nós temos agora muita coisa para analisar, porque aí a coisa já começa a ficar bem mais complexa. É muito fácil fazer o cálculo da pensão por morte, aplicando cotas, quando o servidor falece já aposentado. Agora, quando o servidor falece em atividade, porque perceba, quando eu respondo não a essa primeira pergunta, né, olha a pergunta, o servidor já era aposentado na data do óbito? Se eu respondo não, eu estou dizendo então que ele estava em atividade quando faleceu. Se ele não era aposentado quando morreu, é porque ele estava em atividade ainda.
Perfeito? Isso é lógico. Então, senhores, para essa primeira resposta, que é o não, né? Então, ele estava em atividade, nós temos que fazer de novo aquele outro filtro, né? Nós temos que fazer de novo aquela indagação que fizemos do outro lado, né? Nós temos que perguntar se existe algum dependente inválido ou deficiente, tá certo? Então, nesse caso agora, o servidor morreu em atividade, atenção, o gerador da pensão, que é o servidor público, ele falece em atividade, tá? E aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta: ele deixa algum dependente, pelo menos um dependente, de todos todos os dependentes eventualmente existentes, pelo menos um. Se ele for inválido ou deficiente, aí nós temos que, de novo, ter aquele tratamento, né? Aquele tratamento igual lá à primeira análise, tá? Se a resposta for sim, obviamente, se nós constatarmos que há pelo menos um dependente inválido ou deficiente, aí nós iremos para um outro filtro que até então não existia do outro lado, um filtro novo, que é uma pergunta nova, que é a seguinte: o falecido está aqui, ó. Vamos lá, vamos ler juntos, para ficar bem claro na cabeça da gente. O falecido servidor tinha direito adquirido, atenção, ele morreu em atividade. E a pergunta agora é a seguinte: ele tinha direito adquirido a alguma regra de apostadoria voluntária até a data do óbito? Porque, veja bem, quando o servidor falece em atividade, obviamente que duas situações podem acontecer. Ou pode acontecer dele já ter direito adquirido a alguma regra voluntária, que pode ser uma regra de apostadoria permanente ou uma regra de transição, ou seja, pode ser uma regra que lhe garanta um cálculo pela média ou com integralidade, tudo bem. Ou ele pode falecer em atividade sem ter direito adquirido a regra nenhuma. Ele pode falecer em atividade sem ter direito adquirida uma apostadoria voluntária, né? É por isso que a resposta aqui pode ser sim ou não. Então, vamos lá. Eu perguntei se na data do óbito ele já tinha direito adquirido a alguma apostadoria voluntária. Se a resposta for sim, nós vamos para esse entendimento aqui, né? Se a resposta for sim, ou seja, se ele já tinha direito adquirido a uma apostadoria voluntária, obviamente que as cotas recairão somente sobre a parcela que exceder ao teto daquela aposentadoria voluntária que ele teria direito na data do óbito. Porque se ele tem direito adquirido a uma apostadoria voluntária, eu não farei outro tipo de cálculo. Eu vou ter que pegar aquela, né? Eu tenho que ter como parâmetro aquela regra de aposentadoria voluntária e é sobre ela que eu aplicaria as cotas. Agora percebam aqui que mais uma vez eu estou falando que as cotas de 50% mais 10% recaem somente sobre a parcela que exceder ao teto do regime geral. Por quê? Porque eu não posso esquecer que a primeira pergunta, olha aqui a primeira pergunta que eu fiz, né? Eu perguntei se há algum dependente inválido ou deficiente. E eu respondi sim. Nós não podemos esquecer, por isso que o mapa mental às vezes dá um nó na cabeça da gente. Nós temos que sempre voltar lá para o início, né? A primeira pergunta para ir descendo de novo. Faça esse exercício várias vezes. Então, se eu disse sim, né? Se eu estou afirmando que há um dependente inválido ou deficiente, obviamente que eu tenho que dizer aqui no final que as cotas que eu vou aplicar são cotas que recairão somente sobre o que ultrapassar o teto. Só que aqui, qual é a base de cálculo? A base de cálculo é a aposentadoria voluntária a que o servidor que faleceu já tivesse direito adquirido, né? Aquela que ele já tinha direito adquirido. Por quê? Porque eu perguntei aqui se ele tinha direito adquirido a alguma regra voluntária até a data do óbito. E eu disse sim. Então, eu vou aplicar as cotas. Vamos lá de novo. Eu vou aplicar as cotas, ok? Sobre
o que ultrapassa, somente sobre a parcela do provento que ultrapassar o teto do regime geral. Que provento é esse? Aquela aposentadoria que ele já tinha adquirido, né, o direito adquirido até a data do óbito. Porque é muito comum, senhores, o servidor público morrer em atividade já com direito adquirido a uma aposentadoria. Ele poderia, inclusive, estar recebendo o abono de permanência. Mas aí falece a atividade, ok? Beleza, muito fácil isso aqui. Deixa eu ir apagando isso aqui, porque fica muito feio, né? Deixa eu ver aqui, vamos botar aqui para... Pronto, limpou tudo, né? Muito bem. Tá. Lembra que nós paramos nessa pergunta aqui, ó. Atenção, eu estou perguntando se o servidor público... Eu já sei que ele tem algum dependente inválido deficiente e perguntei aqui se ele tinha direito adquirido a alguma regra voluntária até a data do óbito. Se eu disser que não, atenção, vamos agora para a resposta não. Se eu responder que ele não tem direito adquirido a nenhuma regra de aposentadoria voluntária até a data do óbito, significa dizer, né, que eu vou ter que aplicar aquela regra de cálculo que leva em conta o que, pessoal? Né, eu vou aplicar as cotas sobre o quê? Sobre o resultado da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito o servidor na data do óbito. Lembra da regra? Está lá, ali no parágrafo caput, parágrafo 1º ali, né, da emenda 103, tá? Da emenda 103, tá? Do artigo 23 da emenda 103. Ora, vamos entender uma coisa. Eu estou dizendo que se ele não tiver direito adquirido a nenhuma regra voluntária na data do óbito, então o cálculo que eu vou fazer é o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, né, a que ele teria direito na data do óbito. Mas nós sabemos que essa regra de aposentadoria, a incapacidade permanente, ela é uma regra permanente. Então, o cálculo que se faz é o cálculo da média, artigo 26 da emenda 103. E se nós vamos aplicar aqui, antes das cotas, nós primeiro temos... O que nós vamos ter que fazer aqui agora? Teremos que fazer previamente o cálculo da média para depois aplicar as cotas, aquela cota de 50% familiar, acrescido de cotas de 10% em relação aos dependentes, né? Ora, senhores, vamos lá, vamos raciocinar. Se eu vou agora aplicar uma média, se eu tenho que fazer uma média, eu tenho que ir para o artigo 26. No artigo 26, eu tenho duas possibilidades de média, aquela prevista no parágrafo 2º do artigo 26 e a prevista no parágrafo 3º do artigo 26. Então, nós precisamos fazer mais uma indagação. Nós precisamos ir para um outro filtro, que é esse aqui que eu estou apresentando agora, cuja pergunta é a seguinte: o falecimento do servidor tem alguma relação com alguma causa ocupacional, né, com alguma causa relacionada ao trabalho? Se a resposta for sim, atenção, pessoal, olha lá, estou perguntando agora, eu coloquei mais um filtro, tá? O servidor morreu em atividade. Nós estamos agora na parte do servidor morreu em atividade. Lembrando que ele tem dependente inválido ou deficiente, tá? Ele morre em atividade, toda hora tem que voltar lá para os filtros de cima, senão você se perde. Mapa mental é uma coisa maluca, né? Você precisa ter muita atenção. Eu estou dizendo que este servidor morreu em atividade, eu estou dizendo que ele tem dependente inválido ou deficiente, e eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo também que ele não tem direito adquirido a nenhuma regra na data do óbito, né? Não é isso? E aí eu tenho que fazer a pergunta que eu estou fazendo agora. Esta morte, este óbito, tem alguma relação com alguma causa ocupacional? Algum acidente de trabalho? Alguma doença do trabalho? Uma doença profissional? Nós temos aqui duas respostas, sim ou não. Sim ou não. Ok? Sim ou não. Para essa pergunta. Se a resposta for sim, nós vamos aplicar esse entendimento aqui, né? Eu vou aplicar
as cotas de 50% mais 10% por dependente, somente sobre a parte, né? A parte aqui do provento que exceder ao teto do regime geral, da aposentadoria por incapacidade permanente, está aqui, a que teria direito o servidor na data do óbito, cujo cálculo garante 100% do resultado da média. Então, perceba, eu vou repetir, eu estou respondendo sim à seguinte pergunta: o falecimento tem relação com causa ocupacional? Eu respondi que sim. Se a resposta é sim, se foi um acidente de trabalho, se ele faleceu em decorrência do acidente de trabalho, ou se ele faleceu em decorrência de uma doença profissional ou de uma doença do trabalho, significa dizer que eu aplicarei no cálculo da média, né? Eu vou ter que fazer o cálculo aqui da aposentadoria por incapacidade permanente, cujo cálculo é pela média. Nesse caso, eu vou ter que aplicar o parágrafo 3º do artigo 26 da emenda 103. Então, eu vou garantir 100%, tá aqui, ó, 100% do resultado da média, tá? 100% do resultado da média. Esse vai ser o valor do benefício, só que eu só vou aplicar sobre o resultado desse benefício aqui, da aposentadoria, eu só aplico as cotas somente sobre a parcela que exceder ao teto do regime geral, porque eu tenho um dependente inválido ou deficiente, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Agora, se a resposta for não, ou seja, se eu disser que o motivo da morte não tem relação alguma com uma causa ocupacional, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou aplicar as cotas de acordo, deixa eu fazer aqui, pronto, de acordo com isso aqui, ó, com esse, opa, meus amigos, desculpa que aqui o negócio fica feio. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar as cotas de 50% mais 10% por dependente somente sobre o que ultrapassar o teto do regime geral da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, eu vou ter que fazer o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que é média, tá? Só que agora aqui eu vou ter que aplicar o parágrafo 2º do artigo 26, tá? Eu vou fazer o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Que ele teria direito até a data do óbito, cujo cálculo garante 60% do resultado da média, tá certo? E é acrescido, e pode ser acrescido de 2% a cada ano que exceder a 20 anos de contribuição. Então, nós estamos tratando aqui daquela média que está lá no parágrafo 2º do artigo 26, que garante 60% do resultado da média preliminar, se o servidor tiver pelo menos 20 anos de contribuição ou menos, e vai acrescentando 2% a cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição. Então, é realmente um cálculo bem interessante, né? Olha a bagunça que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu apago um bocado dessas coisas, porque fica feio, né? Fica assim, tudo muito tumultuado. Vocês estão entendendo? Ó, toda hora eu tenho que ir para cima, né? Deixa eu ver se eu apago isso aqui também. Isso aqui, não, pera lá. Deixa assim, para não ficar tumultuado. Então, percebam, né, que aqui nós já viemos até aqui embaixo, né, ó, nós vamos recapitular. Eu perguntei se ele já era aposentado na data do óbito, eu disse que não, então ele morreu em atividade. Perguntei também se havia algum dependente inválido, eu disse que sim, ok? Se é sim, você já fica sabendo que eu não posso aplicar as cotas sobre a totalidade da aposentadoria. Eu vou ter que aplicar as cotas somente sobre o que ultrapassar o teto do regime geral, tá? Também tive que ir para um outro filtro, perguntei se ele já tinha direito, já que ele morreu em atividade, eu tenho que perguntar se ele já tinha direito adquirido a alguma regra de aposentadoria antes do óbito. Aqui eu respondi sim. Se eu respondi sim, eu apliquei aqui as cotas somente sobre o que ultrapassar o teto do regime geral, tendo como base de cálculo o valor daquela aposentadoria voluntária a que ele teria direito na data do óbito. Agora, se a resposta foi não, eu tive que fazer uma outra pergunta. O falecimento se deve, né? Teve relação com causa ocupacional? Por que
Por que que eu não fiz essa pergunta aqui na resposta sim? Por que que eu não fiz essa pergunta quando eu respondi sim? Porque aqui o cidadão já tinha direito adquirido a uma apostadoria voluntária. Eu não preciso fazer cálculo de apostadoria por incapacidade permanente. A apostadoria por incapacidade não é apostadoria voluntária. Não é apostadoria voluntária, né? Então, nós temos que entender isso. É por isso que eu não preciso fazer essa pergunta quando o cidadão já tem direito adquirido a uma regra voluntária. Deu para entender? Pessoal, são muitas nuances. Meu Deus, isso aqui é complexo, né? Aí aqui eu perguntei se ele já se tem relação com doença ocupacional. Se a resposta for sim, eu aplico as cotas somente sobre o que ultrapassar o teto do regime geral, da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito, né, calculado com 100% da média. Parágrafo 3º do artigo 26. E aqui no outro caso, quando a resposta é não, eu aplico as cotas somente sobre o que ultrapassar o teto do regime geral, na apostadoria por incapacidade permanente que ele teria direito da data do óbito, mas levando em conta agora aquela média que paga 60% se o servidor tiver 20 anos de contribuição e vou agregando, acrescentando 2% a cada ano. Beleza? Tranquilo. Isso aqui tá fácil. Agora vamos, quer dizer, fácil, depois que a gente constrói, que a gente, né, estuda bastante, fica fácil. Mas no início realmente quebra um pouco de cabeça. Agora vamos voltar de novo aqui para este filtro, que nós temos que ir agora para a resposta não. Né? Eu já sei que o servidor faleceu em atividade, correto? E vou perguntar de novo, há algum dependente inválido ou deficiente? Eu vou dizer agora que não há nenhum dependente inválido ou deficiente. Se não há, eu vou ter agora que fazer de novo aquele filtro, aquela pergunta que eu tinha feito aqui, ó, do lado, ó. Mesma pergunta, o falecido servidor tinha direito adquirido alguma apostadoria voluntária na data do óbito? De novo, essa pergunta é preciso que seja feita, né? Por quê? Porque aqui nós não podemos esquecer que ele morreu em atividade. Se ele morreu em atividade, duas coisas podem acontecer. Ele já pode ter direito adquirido a alguma regra, ou não, ou ele pode não ter direito adquirido a regra alguma. Regra voluntária, tá? Então, aí nesse caso, eu vou ter que aplicar aquele cálculo da apostadoria por incapacidade permanente. Então, vamos lá. Eu estou nesse filtro aqui. Estou perguntando se ele já tinha direito adquirido alguma regra voluntária na data do óbito. Se eu disser sim, se eu responder que ele já tinha direito adquirido, eu vou matar a questão bem aqui, ó. Bem aqui eu mato a questão. Não tem mais... Bem que ela se exaure, ó. Vou aplicar as cotas de 50% familiar mais 10% de cota por dependente. Dessa vez sobre a totalidade da aposentadoria voluntária que ele teria direito na data do óbito, né? Na data que ele faleceu. Então, veja bem, aqui não existe mais a presença de dependente, inválido ou deficiente. Então, aqui eu não vou mais aplicar a cota só sobre o que ultrapassar o teto. Eu aplicarei as cotas sobre a totalidade daquela aposentadoria que ele teria direito, aquela aposentadoria voluntária que ele já tinha o direito adquirido antes do óbito, tá certo? Porque eu respondi sim, ó. Cadê, pessoal? Desculpa. Eu respondi sim à pergunta, né? Ele perguntou se ele já tinha direito adquirido a uma regra voluntária. Eu disse que sim. Então, se é sim, eu vou aplicar as cotas, né, sobre a totalidade desta regra voluntária, desta apostadoria voluntária, a que ele já tinha direito na data do óbito. Beleza. E a coisa se exaure aqui, tá bom? Vamos apagar, porque tá muito feio, cheio de muito risco aqui. Tá bom? Vamos, tem mais coisa para cá. Vamos lá, vamos apagar. Beleza. Mas aí, veja só, de novo a pergunta. O falecido servidor, ele tinha direito adquirido alguma apostadoria voluntária na data do óbito? Se a resposta for não,
eu de novo vou ter que fazer aquela mesma pergunta que eu fiz lá do outro lado. Ora, vejam só, pessoal, eu vou ter que perguntar, nesse novo filtro, se o falecimento tem relação com alguma causa ocupacional. De novo essa pergunta. Porque, veja bem, ele morreu em atividade. Nós não podemos esquecer, lá na frente, ó, ele morreu em atividade, ele não tem nenhum dependente inválido, ele não tem direito adquirido, agora, como a resposta agora é não, ele não tem direito adquirido a nenhuma regra voluntária. Se ele não tem direito adquirido a nenhuma posterior voluntária, então eu vou ter que fazer aquele cálculo normal, né, que leva em conta a média, o cálculo da média da aposentadoria por incapacidade permanente. Senhores, ele não chegou a se aposentar por incapacidade permanente. Na verdade, o servidor faleceu. Ele faleceu em atividade. Mas a regra pega emprestado o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que é pela média, que é confeccionado ali no artigo 26, média aritmética simples, que ela pode ser feita tanto com base no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º. Para eu saber se eu vou fazer o cálculo da média, levando em conta o parágrafo 2º ou o parágrafo 3º do artigo 26, eu tenho que responder exatamente a esta pergunta aqui, ó. Se o falecimento tem alguma relação com alguma causa ocupacional. Se a resposta for sim, ou seja, se o motivo do falecimento decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, como é que nós aplicaremos as cotas? Está aqui, ó. Aplicaremos as cotas dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Aplica-se 50% de cota familiar, acrescido de 10% de cota por dependente, sobre a totalidade. Não é mais somente sobre o que ultrapassar o teto do regime geral, porque aqui não existe mais a figura de dependentes inválidos, tá? Então eu vou aplicar as cotas sobre o resultado total da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do óbito. Só que esta aposentadoria, como é que eu calculo? A aposentadoria por incapacidade permanente, eu calculo por meio da média. E aqui eu estou dizendo que há uma questão ocupacional. Eu estou respondendo sim, dizendo que o motivo do falecimento tem relação com alguma causa ocupacional. Então, aqui, como é que eu vou aplicar? Eu vou fazer a média garantindo 100%. Eu vou fazer ali o cálculo do artigo 26, parágrafo 3º, garantindo 100% da média preliminar, e depois eu aplico as cotas, tá? Então, aqui eu vou aplicar as cotas sobre a totalidade do cálculo do resultado do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, cujo cálculo é feito pela média. Que média? Artigo 26, em concurso com o parágrafo 3º, porque garante 100% da média. Nós sabemos que quando, no cálculo da média da aposentadoria por incapacidade permanente, quando o motivo da incapacidade decorre de uma causa ocupacional, nós já garantimos 100% do resultado da média. Nós conhecemos isso. Está no parágrafo 3º do artigo 26 da emenda 103, tá? E isso aqui se aplica para o cálculo da pensão. Então, nesse caso, nós vamos garantir com que as cotas sejam aplicadas sobre o resultado total, sobre o valor total apurado, calculado da aposentadoria por incapacidade permanente, que nada mais é do que o resultado agregado de 100%, né, o direito de 100% do resultado da média, tá? Muito bem. Agora, suponhamos que o resultado, que a resposta para essa pergunta seja não, ou seja, imagine que o falecimento desse servidor não tem relação alguma com causa ocupacional, ou seja, o acidente não decorreu o falecimento, né? O falecimento não decorreu de acidente de serviço, nem de moléstia profissional, né? Nem de doença profissional, nem de doença do trabalho. Então, nesse caso, nós vamos aplicar aqui, ó, aplicar exatamente esta compreensão aqui, que é a nossa última resposta, que vai exaurir todo o nosso mapa mental. Nós vamos aqui, a partir de agora, aplicar as cotas, né, sobre o valor total, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, aqui teria direito o servidor na data do óbito, né,
Só que aqui nós vamos calcular esta aposentadoria por incapacidade permanente levando em conta aquela média do parágrafo 2º do artigo 26, né, onde se garante 60% do resultado da média preliminar se o servidor tiver pelo menos 20 anos de contribuição, ou menos, inclusive, e vai se acrescentando 2% a cada ano que, porventura, ele tiver além desses 20 anos de contribuição. Então, senhores, basicamente é isso que nós precisamos compreender a respeito, né, desse fluxograma aqui, do mapa mental. Ele é bem, né, diria, chatinho no início, assim, um pouco complexo, mas é mais ou menos isso que a gente precisa compreender, né, a respeito desse artigo 23, né? O artigo 23, ele é muito... Vou botar o óculos aqui para poder enxergar vocês. Eu estou... vista cada vez pior, né? Então, assim, de forma até grosseira, é mais ou menos isso que a gente precisa entender, né? Talvez eu pudesse fazer esse vídeo com muito mais didática, com muito mais carinho, com muito mais atenção, mas é mais ou menos isso que a gente tem aqui. A gente está aproveitando um tempinho, né, para poder trazer. Esse vídeo ficou até um pouco mais longo, virou quase uma aula, né? Ficou até mais longo do que eu previa, né, do que eu imaginava. Mas é mais ou menos isso que a gente precisa ter em mente para fazer a leitura desse fluxograma, desse mapa mental do artigo 23 da emenda 103, tá bom? Eu quero agradecer a atenção de todos, quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. E se quiserem compartilhar esse vídeo com os colegas, né, para distribuir bem, eu gosto muito que essas informações se espalhem pelo Brasil inteiro, né, é muito bom, é uma grande satisfação, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom, eu fico muito feliz que a gente tenha tido aí esses pouco mais de 40 minutos aí tratando de pensão por morte pós-emenda, pós-reforma da Previdência, tá bom? Um abraço, eu sou o professor Alex Sertão e a gente se encontra aí mais adiante em alguma outra aula, em algum evento. Um grande abraço.